Hoje eu quero compartilhar com você, nutricionista, um pouquinho sobre os sabotadores dos nossos clientes. Por que os nossos clientes começam a fazer um tratamento, né? Eles sabem o caminho para conseguir alcançar aquele resultado e eles desistem. E eles param no meio do caminho. Muitas vezes eles começam, fazem 1 mês, 2 meses, 3 meses e daqui a pouco eles abandonam o teu tratamento. Muitas vezes a gente se sente culpada, né? Poxa, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu devia ter feito de outra maneira? Mas eu quero que você saiba que não. A responsabilidade, né? Provavelmente está tudo em cima do seu cliente. Mas você entender que existem sabotadores, né? Hoje nós temos mapeado mais ou menos 23 sabotadores só do emagrecimento. Né? Nós temos a autossabotagem em várias áreas da nossa vida. Né? Até mesmo nós, profissionais, muitas vezes nos sabotamos. Deixamos de fazer coisas que nós sabemos que temos que fazer para avançar, para conseguir resultados melhores. Né? A gente arranja as desculpas furadas, muitas vezes, por trás disso tem algum sabotador. Mas nós vamos falar hoje dos sabotadores do emagrecimento. Tá? Então eu quero que vocês entendam os principais sabotadores quando você entende que aquele cliente, de repente, ele deixou de vir na sua consulta, ou ele tem um grande risco de deixar de vir, de acompanhar o seu tratamento, de fazer o seu tratamento, por causa desses sabotadores. Quando você começa a entender isso, você já consegue, logo no início do tratamento, demarcar isso para que isso não venha acontecer. E na hora que você tem consciência e o seu cliente começa a ter consciência desses sabotadores, toda a dinâmica do tratamento muda, né? Porque você consegue fazer com que ele identifique esses sabotadores e ele consiga superá-los para dar continuidade ao seu tratamento e ele consiga alcançar o seu objetivo. Hoje eu quero destacar hoje os 3 principais sabotadores do emagrecimento. O principal deles que a gente consegue identificar é a fuga emocional. Sim, então assim, você pode ver que a maior parte dos teus clientes, muitas vezes, eles têm uma fuga emocional e que isso vem instalado muitas vezes lá da infância. O que acontece? Esses sabotadores, eles são desenvolvidos ao longo da vida. Normalmente, na infância, na adolescência, são os principais sabotadores são iniciados nessa fase, tá? Mas alguns nada impede que isso, ao longo da vida, a pessoa não tinha nenhum sabotador e desenvolveu na fase adulta também. Tá? A fuga emocional, ela faz com que o cliente teu, ele deposite todas as frustrações, ansiedades, tristeza, todo o aspecto emocional dele, ele coloca onde? Na comida. Tá? E por que vem isso? Vamos lembrar que, de repente, lá no passado dele, quando ele era criança, o que acontecia quando uma criança tá triste? Né? Se a criança passa por algum problema, se ela tem alguma perda, ou qualquer coisa que a criança está triste, normalmente o que o adulto faz para essa criança? Ah, vem aqui a vovozinha, a mamãezinha, o papaizinho, né, titia, venha comer um docinho, eu vou te dar um brigadeiro, vou te dar um chocolate, vou te dar aquele bolo que você tanto gosta. Então, assim, a gente acaba vinculando, né, essa questão emocional. Opa, eu tô triste, eu ganho um doce para compensar minha tristeza. Parece algo muito bobo, muito simples, mas essa é a dinâmica que acontece realmente, né? E a pessoa associa isso lá na infância e ela vai crescendo e sempre que ela tá triste, ela vai recorrer a quem? A comida, ao doce, principalmente o chocolate, né? Porque o chocolate traz, de certa maneira, ela traz essa sensação de tranquilidade. A gente sabe, né, que o chocolate ajuda a liberar um pouquinho de serotonina e traz um pouco isso. Mas isso foi instalado lá na infância, quando ele era pequeno, né? E quando fica gravado a nível inconsciente do seu cliente, e sempre que ele ficar triste, ansioso, nervoso, ele vai recorrer a quem? Ele vai ter essa fuga emocional jogando no alimento. Tem como tratar isso? É claro que tem, né? Mas o primeiro passo é você descobrir, né, se ele tem esse sabotador. E eu vou dizer assim, ó, que 90% dos meus clientes que eu já atendi, eles têm esse sabotador instalado. O segundo sabotador, que é muito comum aparecer, é o afeto familiar. Né? Então, o afeto familiar ligado à comida também. Isso vem lá da história do seu cliente, lá no passado. Então, as reuniões de família, ia visitar a avó, ou vai na mãe. O que acontece? Tudo em torno da comida. E muitas vezes aquele banquete de comida, né? Não é pouca comida, é muita comida. Então, e ali assim, ó, se não comer, muitas vezes era assim, ó, se a pessoa não come, rejeita, fica como, poxa vida, não gostou da minha comida, é como algo olhado com os olhos meio
né, torto por quem faz a comida. E esse afeto, esse vínculo do afeto familiar ligado à comida, eu fiz para você essa comida, e normalmente em abundância, né? Você gostou da comida, então você tem que repetir. Se não repetir é porque não gostou. Então, essa história também vem muitas vezes lá da infância, da adolescência, né? E a pessoa vem com esse afeto. Então, aí ela começa a fazer teu tratamento, tá tudo bonitinho, mas o que acontece? Ela tem a sua vida social, vai lá na família e ela não consegue dizer não sempre que ela está com a família. Por quê? Porque se ela dizer não, ela vai associar que ela está negando o carinho, o amor, o respeito, né, em relação àquele familiar que preparou aquela refeição. Então é outro sabotador muito comum que a gente vê por aí e que é muito importante a gente também corrigir isso no nosso cliente. E outro sabotador que eu quero comentar com vocês, que é muito comum também, é a crença que a alimentação saudável é uma alimentação ruim. Então, muitos dos nossos clientes associam assim, eu tenho que fazer dieta, comer aquelas coisas sem gosto, sem graça, tem que passar fome, e cria já um tabu, né? E isso aí faz o quê? Na hora que a pessoa já chega no teu consultório, né, com essa mentalidade, que você vai passar um monte de dieta, que vai ser ruim, que vai passar fome, que vai ser comida sem gosto, sem graça, ela não vai seguir isso por muito tempo, né? Porque ela já está condicionada que isso tudo é ruim. Então, isso é outra crença muito comum, né? Que a gente vê bastante nos nossos clientes e que nós também precisamos identificar para poder resolver isso, que isso não seja mais um obstáculo na continuidade do nosso cliente em relação ao nosso tratamento. Ok? Então, pessoal, aí fica a dica para vocês identificarem esses 3 sabotadores, tá? Pelo menos, nós temos 23, e vocês entendendo isso, vocês conseguem dar um outro cuidado ali na conduta para que o seu cliente não desista do seu tratamento, ok?